Na semana passada, ao iniciarmos o estudo do Evangelho de João, nós vimos João apresentando alguns milagres de Cristo que indicam o caminho, sinais para mostrar o caminho. Qual caminho? O caminho ao Senhor Jesus Cristo. Esses milagres que vimos na semana passada, a transformação da água em vinho nas bodas de Caná, a cura à distância do filho do oficial do rei e a cura do paralítico do tanque de Betesda, foram narrados para que nós encontrássemos o caminho, para que creio que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham vida no seu nome. Apontavam a messianidade do Senhor Jesus Cristo. Apontavam o Senhor Jesus Cristo como o Cristo da profecia. Nesta semana nós vamos estudar mais 3 milagres efetuados por Jesus. Sinais, milagres que evidenciam a sua divindade. O Senhor Jesus como Filho de Deus, o Senhor Jesus como Deus. Embora Jesus tenha vindo a esse mundo e tomado sobre si a nossa natureza humana, ele sempre manteve a sua divindade. E em momentos específicos, disse e fez coisas que revelaram a natureza divina, a sua natureza divina. O texto de Filipenses, capítulo 2, dos versos 5 a 8, mostra a disposição de Jesus em se despir da sua divindade. Ele não teve por usurpação ser como Deus, e assim se transformou em servo, e servo em homem, e homem sujeito à morte, e morte de cruz. Veja, o Senhor Jesus fez tudo isso, assumiu a natureza humana para que pudéssemos ser salvos, para que pudéssemos alcançar. Eu tenho dito e sempre vou repetir isso. O Senhor Jesus desceu tanto de Deus, servo, homem, morte e morte de cruz. Porque se ele não descesse tanto, ele não me alcançava. Ele não alcançava cada um de nós. Mas o Senhor Jesus fez isso para nos salvar. Essa verdade era importante para João. Por isso, ao narrar alguns dos milagres de Jesus, ele os usou para indicar a divindade de Cristo. Jesus não apenas disse coisas que revelaram sua divindade, mas confirmou suas palavras com obras que manifestaram essa natureza divina. Então, nesta semana, nós vamos ver 3 milagres do Senhor Jesus. A multiplicação dos pães e dos peixes para alimentar 5.000, quase 5.000 homens, como diz o texto. Mais a cura de um cego de nascença. Essa cura do cego de nascença e mais a multiplicação dos pães atestam, mostram o poder, a divindade de Cristo. Mas mais do que estas, o outro milagre que vamos estudar nessa semana é a ressurreição de Lázaro. O Senhor Jesus ressuscitando um morto, ressuscitando um cadáver de 4 dias já estava morto. Bem, irmãos, mas veja, o nosso verso da nossa lição, o verso para memorizar, diz o seguinte: então Jesus declarou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Essa pergunta, irmãos, é feita para nós também. Você crê isso? Você crê nisto? Você quer que o Senhor Jesus pode nos dar a vida? Pode nos dar a vida eterna? Essa pergunta é feita para nós. Na época de Jesus, irmãos, e também hoje, muitos não creram nos milagres. Alguns não creram no milagre na época que estava sendo efetuado. Outros não creram no relato dos milagres, conforme está nas Sagradas Escrituras. Não compreenderam o significado dos milagres. Se afastaram de Jesus. Mas ainda aumentaram a sua cegueira espiritual e passaram a tramar a morte do Senhor Jesus. Entretanto, irmãos, muitos passaram a crer. João capítulo 20, verso 31 diz o seguinte: estes, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em seu nome. Esses o quê? Esses sinais. Esses sinais foram escritos, foram transcritos na Bíblia Sagrada, foram preservados pelo Espírito Santo, e nós os temos hoje, esses relatos,
Os temos hoje para que nós possamos crer, para que nós creiamos que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Jesus Cristo é o Deus Filho. Vamos estudar isso nessa semana, e nesta semana, então, vamos aumentar a nossa crença na divindade do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por mais um estudo que vamos ter, um estudo no Evangelho de João. Vamos estudar sobre a divindade de Cristo, milagres que demonstram firmemente a divindade do Senhor Jesus Cristo. Portanto, nos abençoa nesse estudo, que tenhamos uma boa disposição de mente, uma boa disposição espiritual para aprender essas verdades bíblicas, essas verdades que garantem, através do sacrifício do Senhor Jesus Cristo, garantem a vida eterna. Nos abençoa, portanto, nesse estudo, é o que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Quero desejar um feliz estudo para todos os irmãos. Deus abençoe a todos e que nessa semana sejamos felizes estudando alguns capítulos, alguns milagres do Evangelho de João.